Olá pessoal, eu quero mostrar para vocês a maneira como eu faço a alimentação das minhas abelhas, urussus verdadeiras, certo? Para esse procedimento eu uso alguns materiais, como por exemplo esses pneuzinhos, muito usados em carrinhos de brinquedos. Uso também essa régua de pedreiro, pode ser uma ripa também, ou um material que seja um pouco estreito, certo? Que é para colocar esses pneuzinhos em cima. Eu vou fazer o procedimento e vou apresentar para vocês uma forma simples, porém muito divertida de fazer esse procedimento de alimentação. Essa é a maneira como eu disponho os pneuzinhos, um próximo ao outro. Eu faço dessa maneira porque se colocar numa tábua, num material mais largo, geralmente quando terminam de se alimentar, elas gostam de entrar em vias de fato, lesão corporal. Elas são verdadeiras lutadoras de jiu-jitsu, essas abelhas. Então elas brigam bastante. Já tem até, nem coloquei o alimento ainda, mas já tem abelhas voando, pois reconhecem, elas já sabem que é hora de se alimentar. E mesmo vazio, já tem abelhas já visitando o local, já como se soubesse que é hora de comer. Tenho aqui o litro de xarope. O xarope tem 1 quilo de açúcar, 1,5 litro de água e 300 gramas de mel de ápis. Eu uso dessa forma, fica um pouquinho ralinho, mas fica muito bom delas se levarem. Fica muito fácil de se alimentar e não afogam as abelhas. Vou folgar um pouco a tampa para poder ir colocando nos pneuzinhos. Como vemos, as abelhas já estão chegando, se aproximando com o cheiro do xarope. Elas vão chegando já e vão daqui a pouco começar a chamar as companheiras. Eu gosto desses pneuzinhos porque eles têm é estreito essa camada e dá para elas se segurarem e elas não ficam como se estivessem ensopadas no xarope. Essa quantidade é 1 litro. Geralmente as minhas aqui são cerca de 25 caixas aproximadamente. Ela, em questão de 20 minutos, elas já levam todo o material. Elas ainda estão bem comportadinhas, não chegaram ainda, mas é questão só de poucos minutos para elas começarem a se achegar. E vocês verão a festa que ficará aqui, isso aqui. Pouquinhas abelhas, como vemos. Questão apenas de segundos. Vamos aguardar um pouco. A movimentação ainda está pouca, abelhas ainda quase não saem de suas casas, mas vamos ver daqui a alguns minutinhos como isso vai ficar. Tranquilidade total, como vemos, certo? Calma, muita calma, Vamos ver daqui a pouquinho como isso vai ficar. Já estão começando a aumentar aos poucos. Ainda não sentiram o cheiro mesmo, verdade, mas é questão de tempo isso. Como vemos aqui, já estão começando a aumentar a quantidade de abelhas, aos poucos. Daqui a pouquinhos minutinhos
não restará mais quase nada. Estão chegando aos poucos. Elas vão se alimentando, levando para as suas caixas e lá vão fazendo aquele alvoroço e vão convidando as suas colegas para vir também fazer uma boquinha. Já temos aqui uma boa movimentação de abelhas se aproximando. Elas já estão começando a observar que tem alimento para elas. Como vemos aqui, a festa já começou aqui nessa casa, nessa caixa. Elas já descobriram que o alimento estão ali naquele local e já estão indo fazer sua coletinha. Uma outra caixa também, já começando a fazer sua alimentação. São bem rápidas, como vemos. Aquela primeira caixa que antes estava aparentando uma tranquilidade já está começando a mostrar também que suas abelhas já estão ativas, estão indo fazer sua alimentação. Temos aqui uma outra que também já está mostrando que descobriram que existe alimento ali para elas. Como está aqui, já mostra que já existe bastante abelhas se aproximando. Esta ainda no início. Acredito que ela esteja bem farta. Em alguns momentos elas já teriam levado todo esse alimento, mas como eu alimentei ontem à tarde, então acredito que elas estejam ainda fartas. Vemos aqui que já existe uma certa competição. Apesar de alguns pneuzinhos estar vazios, mas com pouca abelha, mas já outros estão com bastante, já sendo competidos. Coloquei mais um pouco dentro dos pneuzinhos e pelo que vemos, olha, já foi embora quase meio litro do xarope. Elas estão muito apressadas para sair, veja que até se aglomeram na entrada. Pneuzinho praticamente vazio. Vou fazer uma nova colocação de alimento para elas. Pneuzinho totalmente vazio. Vou encher outra vez. Mais uma vez para ver a quantidade que está na garrafa. Mais uma vez, cerca de 1 minuto
2 depois, temos que fazer uma nova reposição de alimento. Dessa vez, o restinho que falta. Veja, os potinhos já estão vazios, todos vazios outra vez. Fazer a nova reposição. Acredito que é a última agora. Assim acalma os ânimos dessas garotas. Se colocar 10 litros aqui, elas consomem tranquilamente, sem dó nem piedade. Mas como eu gosto de ver essa festa delas, eu coloco geralmente 1 litro e a cada 2 dias, às vezes um dia seguido do outro, depende da situação, mas geralmente um dia sim, um dia não. Nós estamos aqui no período muito seco na nossa região, aqui do estado de Alagoas, e poucas flores, o que tem feito com que essas espécies tenham sentido bastante essa falta de alimento. Todos os anos eu faço retirada de mel, e este ano praticamente não foi retirado quase nada de mel dessas espécies, dessas abelhas, por causa das flores. Pouca chuva que houve na região, mesmo no inverno passado, choveu pouco, e até o momento também pouca chuva. Esta caixa aqui pertence a um amigo meu que ela estava quase se acabando. As abelhas praticamente estavam quase desaparecendo de dentro da caixa. E consegui fazer essa recuperação, pelo que mostra, está bem forte. Poucos dias, negócio de 60 dias, já está bem recuperada a caixa. Tem cerca de 1 minuto, mais ou menos, eu coloquei o restante do alimento. E pelo que se observa, já não tem quase nada mais nos pneuzinhos. Então, para evitar briga, uma competição, que elas são muito encrenqueiras, essas abelhinhas. Entre elas mesmo não se entendem não. Então, quando vão esvaziando, como este aqui por exemplo, eu já faço a retirada do pneu e já lavo. Porque também elas já não vêm mais para esse local. Eu utilizo essa régua ou uma ripa, porque se fosse uma tábua, elas ficariam na tábua aglomeradas, e o que possibilitaria elas brigarem. Então eu uso a ripazinha, que se ela cair, elas caem no chão e de lá elas voam. Eu estou começando a fazer a retirada dos pneuzinhos, né? Para que elas possam também agora para suas casas dormir um pouquinho, né? Deitar nas suas redes, para descansar do almoço que fizeram agora.